Olá, pessoal. Vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Palmeiras até teve boas chances, exigiu defesas do goleiro adversário e esteve bem melhor em alguns momentos do jogo, mas não conseguiu sair do 0-0 diante do Porto em sua estreia pelo Super Mundial de Clubes. Em decorrência desse resultado, ambas as equipes agora devem brigar pela primeira colocação, até mesmo pelo saldo de gols, até porque são consideradas favoritas diante dos demais adversários do Grupo A. No programa Fechamento Sport TV, Felipe Melo até aprovou a atuação palmeirense, mas destacou alguns pontos negativos da atuação que precisam ser melhorados para as próximas partidas, visando confirmar o favoritismo. Eu acho que para vencer o jogo, faltou fazer o gol, claro, porque criou para isso, mas mudar o corredor de forma mais rápida para sair da pressão, eles estavam pressionando pelo mesmo lado e isso facilitou a marcação do Porto. Iniciou. Logo em seguida, além do que já havia alertado, o comentarista fez questão de chamar a atenção para as bolas paradas, momentos em que os Dragões tiveram algumas de suas principais chances de tirar o zero do marcador. Outra coisa que me chamou a atenção de forma negativa, o Palmeiras perdeu alguns duelos aéreos que a gente não vê o Palmeiras perdendo no futebol sul-americano. O Porto teve oportunidades em bolas paradas que a gente não costuma ver adversários do Palmeiras tendo, completou o comentarista. Vale lembrar que agora o Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, no horário de Brasília, contra o Al Ahly, novamente no estádio de Nova Jersey, em confronto válido pela segunda rodada da competição. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. 7k.bet.br, segura um pouquinho aí, porque a gente tá com a Gabi, direto da onde? Vamos posicionar a Gabi aí, vamos lá, rapidinho. Nova Jersey, que é o pessoal muito brasileiro lá, ela tá na Casa Palmeiras, né? Em relação, isso é muito legal, o que o Palmeiras fez, o que a Leila fez, ter a Casa Palmeiras, ter a camisa do Palmeiras, pro pessoal da mercenaria lá, que agora está tendo um programa ao vivo aqui, e que se eles puderem pegar o martelo deles e enfiarem no bolso, enfiaram naqueles negócios na caixa de ferramenta, né? Você já enfiou a sua caixa de ferramenta em algum lugar, meu Velozinho? Eu não tenho caixa de ferramenta. Ah, você é monstro sagrado. Voltando então para casa do Palmeiras, aonde tem os títulos, tem camisa para vender, tem tudo aí. Gabi Bueno junto com a gente. Você insiste em me colocar esse sobrenome, craque. Um beijo pra você. Boa tarde pra todos que estão ligados com a gente nos Donos da Bola. Estou na Casa Palmeiras, que fica no shopping bem próximo ao estádio MetLife, onde a bola rolou ontem para Palmeiras e Porto e que recebe, é claro, torcedores durante esse período de estadia do Verdão nesta Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Craque, dá só uma olhada nesses dois torcedores icônicos aqui que estiveram ontem no MetLife. Silvia Greco e Nicolas Greco. Silvia, vocês estiveram ontem ali acompanhando Palmeiras e Porto. A gente falava, né? Mais de 90% do estádio tomados realmente pelos palmeirenses. E você já é reconhecida pela FIFA e no Brasil todo por narrar os jogos para o Nicolas. Me conta o que vocês sentiram nesse jogo e fala também dessa torcida do Palmeiras que fez bonito. Nossa, a torcida fez bonito, foi muita emoção. Sabe aquela coisa de arrepiar mesmo e chorar e não aguentar conter as lágrimas? Foi assim, porque o show à parte da torcida, e está sendo falado em todo mundo sobre isso, né? Muito legal. E a expectativa grande, nós jogamos muito bem, eu acho que nós jogamos muito bem, com boa tática. Infelizmente, o gol não saiu, teve uma hora lá que foram 3 tentativas e o Nicolas gritando lá que queríamos o gol. Não deu certo o gol. Nicolas ficou na ansiedade. Tava ansioso, né, Nicolas? Tava ansioso. Obrigada, Silvia. Craque, eu volto contigo e se você quiser, damos um rolê aqui pela Casa Palmeiras. Aqui. Ô, Gabi, você e o cabeça aí, ó. Fala pra Silvia que eu amo a Silvia, eu acho que ela é uma mulher. Permissão para abordar. Negativo. Cadê a porra do Isaac? Pro filho, a FIFA reconhecer essa mulher incrível, que essa lindeza, esse filho maravilhoso aí. Sabe que nós adoramos o Neto, né? Nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente, é um querido, a gente sempre está assistindo ao programa também. Um abraço, Neto, você sabe o quanto a gente te ama, né? Eu também amo vocês, amo muito, falar a verdade. O Gabi, continua rodando aí, vamos lá. Pode fazer o tour da Casa Palmeiras Bora, aí. craque, chega mais. Obrigada, Silvia, Nicolas. Olha,
Quero, por favor. Craque, aqui estão os troféus do Palmeiras expostos, obviamente que são réplicas e que vem também com a tradução dos nomes dos títulos em inglês. Então não é Copa Libertadores, é Libertadores Cup, não é Campeonato Brasileiro, é Brazilian Championship, tudo adaptado aqui para o idioma do país local. Agora chega mais comigo, cabeça. Te falei que o homem ia querer dar um rolê por aqui. Tem um gramadinho, craque, olha só. O menino tentando fazer uma embaixadinha, tenta fazer um gol aqui, ao vivo. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, deu pra ver que é um pouco pé de rato, não é não, craque Neto? Ele vai tentar de novo. Tem esse espaço para as crianças brincarem. E esse estádio é realmente muito perto. Aliás, esse espaço é perto do estádio MetLife. Então, os torcedores tomaram conta aqui para assistir o jogo naquele telão que vocês podem observar. O Cabeça vai mostrar para vocês. Tinha uma mesa de DJ por aqui também. Então, virou também um ponto de concentração do Palmeiras nesse espaço que fica no Shopping American e que fica muito próximo também do palco do jogo, viu, craque? O que eu observei também, Gabi Bueno, é que você, o cabeça aí, que os torcedores palmeirenses ficaram muito felizes em relação ao que aconteceu no jogo de ontem e pro próximo jogo com a Al-Ahly do Egito. Há uma coisa assim incrível, a torcida do Palmeiras realmente foi maravilhosa no estádio, o que isso foi muito legal. Dá para entender que a maioria desses torcedores, eu acho que 80% moram aí, né? Craque, é uma mistura realmente. Tem torcedores que não moram especificamente em Nova Jersey ou Nova York, mas que viajaram para cá. Agora há pouco eu encontrei um torcedor que mora no Canadá e que assiste os Donos da Bola todos os dias. Daqui a pouco ele vai falar com a gente também. Tem torcedores que realmente fizeram um esforço financeiro para sair do Brasil e vir para cá, mas é incomparável realmente a quantidade de torcedores locais do Palmeiras em relação àqueles do Porto. Muitos nem sequer sabiam como jogava o Porto, nem sabiam que o Diogo Costa não estaria em campo. Então são torcedores do Porto que nem envolvimento com o clube tem. Realmente, a massa mesmo que a gente viu nos mais de 40 mil torcedores que estiveram no MetLife era composta, de fato, por torcedores fãs do Verdão, craque. Gabi, vai mostrando tudo aí pro torcedor palmeirense, o cabeça aí que tá junto com a gente, mostra os troféus, mostra aí o que isso a verdade, isso é uma sacada, né, Veloso? Do marketing, né, meu irmão? Né? Não é verdade? Isso é clube grande, né, irmão? Isso me dói no coração. Mas isso é internacionalizar a marca. Você vai internacionalizar a marca da equipe do Palmeiras. Você, como grande ídolo do Palmeiras, não é emocionante isso pra Vera, pro meu irmão Jonas, que é palmeirense, pro Barna. Barna poderia, por exemplo, levar as marmitas lá para os Estados Unidos, não é verdade? Seria bom, né? Seria bom levar a gente junto para vender as marmitas lá. Agora, é fantástico, né? Toda a estrutura que o Palmeiras consegue criar para o torcedor, mesmo lá nos Estados Unidos, né? Então, realmente, o torcedor consome mais a marca. O primeiro isso que é campeão importante. mundial. Faz tempo. Ali, ó. O que é First. O que é first? O primeiro. First é para tirar a criança da barriga, não é? Não é first lá que você tira a criança? Meu filho. Forceps. Como que é? Forceps. É mesmo? Será que não é aí isso não que vocês querem É tirar? o primeiro campeão do mundo, ó. Mundial Interclube 51. Tá bom, tá tudo certo, tá escrito Copa Rio. Mostra os outros aí, Gabi, e vai falando pra gente. Mostra tudo aí, Gabi. Mostra a torcida do Palmeiras. Mostra o povo aí na América, Gabi. Ó, craque, eu trouxe uma informação pra vocês, porque realmente era a primeira que eu tive aqui, de que são réplicas, mas não, recebi uma nova informação, essa sim, oficialmente, esses troféus são os originais, vieram da Academia de Futebol do Palmeiras. O Palmeiras tem um museu muito legal ali, na verdade, dentro do seu estádio, né, no Allianz Parque, e aí esses troféus foram trazidos pra cá e eles ficam expostos aqui. O Alexandre Ribeiro, nosso cabeção, porque somos íntimos aqui, vai mostrar para vocês a quantidade de torcedores que tem por aqui neste momento. Lembrando que é uma segunda-feira, eles estão esperando a gente terminar o nosso tour por aqui, craque. E não dá nem para comparar a quantidade de torcedores que havia ontem, no dia do jogo, e hoje. Mas ainda assim, o fluxo de torcedores Gabi, por aqui é intenso e eles vão curtindo e vão se reunindo. Fala comigo. Gabi, conversa com esses meninos aí atrás de você aí, da onde eles são, o que eles estão aí, por favor, você aí. Esses 4 aí,
Esses meninos aí, esses garotos aqui, que tá do seu lado Esses esquerdo. 4, calma. Esses Atrás aqui... Isso, atrás de você. Isso. O irmão do Jorel vou aí. com todos vocês aqui. Senhores, tudo bem? De onde vocês vieram para acompanhar os jogos do Palmeiras? Estiveram no estádio ontem? Estamos ao vivo, cuidado com o que vão falar. Tudo bem, Neto? Nós viemos de Atlanta, a gente mora em Atlanta e viemos para acompanhar o jogo. Assistimos o jogo ontem, participamos com o pessoal lá do Galpão ontem também. Foi uma festa imensa, bastante palmeirense aqui. O sentimento é de decepção ou é de dar para chegar pelo que o time produziu? Não, dá para chegar, sabe? Nós tá ainda feliz, sabe? Não foi a que nós queríamos, mas, sabe? Tá ainda feliz que, sabe? Pelo menos empatou, sabe? Pelo menos empatou, todo mundo empatou no grupo. E você, meu amigo, o que achou do jogo? E me conta da plata. Quanto é que custou o ingresso para assistir o jogo ontem? Então, eu nasci nos Estados Unidos, né? Então a gente pagou em dólar. Claro. O dólar ficou uns 150, não foi? Cada? E aí, mais ou menos isso. Aí o FIFA mudou nosso ingresso, era para estar no alto, mudou até do lado do campo. Então ficamos, querendo ou não, perto dos torcedores do Porto. Queremos ficar perto da mancha, né? Mas o bom foi a primeira vez que a gente assistiu um jogo do Palmeiras, ainda mais que a gente mora aqui, né? E ontem foi o Dia dos Pais americano aqui, então foi um presente ótimo pro meu pai. Deu para curtir, ó. Palmeirense desde pequeno, ó. Coisa boa. Um abraço aí dos pais, do pai e dos filhos, craque. Gabi, da onde eles são do Brasil aqui, já que Atlanta, a cidade de Martin Luther King Jr., né? Que tem uma coisa impressionante lá, da onde eles são e, né, o que eles fazem aí, há quanto tempo que eles estão aí. Já deve ter mais de 20 anos. O irmão do Jorel tá aí, porque parece o irmão do Jorel, os dois menininhos aí. Não sei se eles assistiram o irmão do Jorel. Estão rindo aqui, craque. Amigo, conta pra gente de onde vocês são no Brasil, há quanto tempo vocês estão aqui nos Estados Unidos e por qual motivo vocês se mudaram pra cá? Eu sou de Goiânia, né? E eu vim para os Estados Unidos ainda muito novo, com 18 anos. Já tem 26 anos que a gente mora em Atlanta. Claro que a gente veio, de início eu vim para conhecer, para ver como que era e tudo. Aí passando 6 meses eu gostei e resolvi ficar. Minha namorada na época veio também. E aí a gente casou e construiu uma família. Temos 3 rapazes, tem um pequenininho que está brincando ali ainda. Que demais! E você trabalha com o que exatamente? Eu trabalho com vendas de carros, né? Eu tenho uma concessionária de carros usados. Boa, aí sim, craque, tá aqui um review do que faz a família. Qual o sobrenome da família? Silva. Da família Silva aqui nos States. Gabi Bueno pro cabeça, vai viajar, vai com Deus, que Deus abençoe você, filha, tá bom? E o Vinícius Bueno tá super bem lá na Rede Globo, viu? Tá. Ele tá arrebentando, né, craque? Mas eu tô de olho porque a exposição fica maior, o povo fica de olho, mas a mulher é brava, tá? Beijo, fica com Deus. Tchau, sua pé de rato. Vamos lá, eu vou te contar um jeito de meter uma grana boa no bolso, sem enrolação. Entrando pro time do app que mais paga por entregas do Brasil. Isso mesmo, se interessou, na verdade? É o iPhone. Ser eleito o melhor em campo. Agora, o Mauro, ele tá nos Estados Unidos, o Danilo em New Jersey e o Mauro entre Filadélfia e Atlantic City ali, do mesmo lado do país, da mesma costa leste. É o mesmo horário que os dois estão? Eu acho que estão, acho que deve estar no mesmo horário, sim. Imagino que sim, queria saber, mas acho que sim. Mas, Mauro, você também não você ao contrário do Danilo, não achou que foi tão bom assim. Você achou que o Palmeiras não foi tão bem. Bem, essa nossa mania do Brasil de comparar com os europeus é natural, né? Nesse contexto. O Porto é o pior europeu. Notadamente é o pior europeu. É o terceiro colocado do Campeonato Português, tomou 2 tamancadas nesse campeonato do Benfica, um de seus grandes rivais, 4-1, com 11 pontos atrás do bicampeão português, o Sporting. Está vivendo uma reformulação. O Martin Anselmi chegou no mês de janeiro, no meio da temporada, para comandar a equipe, o técnico argentino Del Valle, que estava no Cruz Azul. Então, é um time que está vivendo um momento de mudanças, não é dos mais fortes em relação a outros representantes da Europa na competição. E o Palmeiras, tendo muito mais perna no final do jogo, muito claro isso, o Porto pregou, não conseguiu vencer. E eu acho que não conseguiu vencer porque o Palmeiras continua sendo um time dependente de cruzar a bola para o Flaco Lopes, apesar de todas as contratações feitas. O Palmeiras investiu horrores e o jogo é o mesmo, gente. Não muda, não muda. Quando o Flaco entrou, teve o quê? Perto de 10 cruzamentos, talvez até mais. Tome bola cruzada. Eu acho que o Palmeiras tem que apresentar mais futebol.
Tinha tudo para ganhar ontem, tudo para ganhar. Especialmente no segundo tempo, quando o time português, de fato, pregou e abraçou o 0x0, queria ficar no 0x0. Primeiro tempo, não. O jogo teve muita trocação, muita chance para lá e para cá. O Porto teve chances também, o Everton trabalhou. Depois o jogo se ofereceu para o Palmeiras, time muito mais inteiro, fisicamente muito superior. Mas faltou futebol mesmo, repertório. Repertório, jogadas, construção de jogada, situações de gol, não cria. É bola cruzada, é bola cruzada, é bola cruzada. E o Vitor Roque pode amanhã fazer o gol do título mundial. Mas ainda está apresentando muito pouquinho para 25 milhões de euros. Está na hora desse rapaz começar a apresentar mais. É pouco, pouco. Então achei que teve copo meio cheio, porque foi melhor, mais inteiro, teve chance de ganhar. Esse é o olhar positivo. Por outro lado, era para vencer o Porto. Era para vencer o Porto. E não venceu. Então acho que acabou não sendo uma jornada tão boa assim, não. Uma coisa é pegar o PSG, uma coisa é pegar o Real Madrid, o Manchester City, mesmo com mudanças que estão vivendo, esses times são muito poderosos. Outra é o Porto, gente. Outro é o Porto. O Porto, historicamente, foi campeão europeu já 2 vezes, times muito fortes, mas nesse momento do Porto, repito, é o pior europeu. Olha, qual europeu é pior que o Porto hoje? Não tem. De todos que estão nessa competição. Como talvez a gente possa dizer que o pior sul-americano seja o Boca, ou não. O Benfica vai pegar o Boca. O pior sul-americano. É pior que os brasileiros, é pior que o River Plate. Foi eliminado pelo Aliança Lima em casa na Libertadores, na fase preliminar, antes do Corinthians. O Corinthians foi uma fase adiante, conseguiu chegar na Sul-Americana, Boca nem isso. Não tá até melhor um pouco no Campeonato Argentino, lá foi um pouco melhor, mas não é o melhor sul-americano, é o pior no momento, embora seja um clube muito tradicional, com grandes times da sua história. Acho que o Palmeiras ontem era para ter vencido o jogo. Perdeu uma chance enorme de ganhar do Porto. E aí, Arnaldo Ribeiro? Ô, Mauro. Rapidinho, Tirone, só eu entendo a diferença do Porto, realmente é o pior europeu, mas ontem o Botafogo, por exemplo, venceu e sofreu mais contra o Seattle do que o Palmeiras contra o Porto. Então, por isso que para mim a análise continua sendo que o Palmeiras fez um bom jogo, porque o Seattle é muito pior que o Porto Botafogo. E conseguiu atrapalhar. Não, mas estamos falando do Palmeiras, o nível dos brasileiros. Daqui a pouco. Não, mas eu não estou comparando o Brasil, estou falando do Palmeiras. Esse é meu ponto. Sim, mas eu não estou comparando ninguém, estou falando do Palmeiras. Você está colocando parado num time que eu não estou citando, que é o Botafogo. Botafogo é daqui a pouco. Vamos falar do Botafogo. É que analisar, se a gente analisa só o Palmeiras e o Porto, sem olhar o resto do contexto do campeonato, todas as dificuldades que estão para todos, aí fica... Mas o programa tem 1h30, jogou melhor. O programa tem 1h30, estou seguindo a pauta. Você está colocando uma parada no assunto aqui que não tem Botafogo. Estou falando do Palmeiras. Gente. Especificamente do Palmeiras. Não, porque eu não quero que misture os assuntos que eu estou abordando. A pergunta foi sobre o Palmeiras, eu falei do Palmeiras. Na hora do Botafogo, eu falo do Botafogo. Você está falando dos dois, eu estou falando do Palmeiras. Então, essa defesa incondicional não vai colar comigo. Eu falo de um e de outro, então. Não é defesa incondicional. Eu falo de um e de outro. Não é defesa incondicional. Sabe o que acontece? Aí você tá viajando, Mauro, desculpa. Não é defesa incondicional. Você está colocando o Botafogo na jogada, eu estou falando do Palmeiras, a pergunta do Tirone foi sobre o Palmeiras. Aí você vem envolver o Botafogo para aliviar a crítica do Palmeiras. O Arnaldo fala do Palmeiras e o Botafogo. Para minimizar a crítica que eu fiz ao Palmeiras, é o que eu estou entendendo. Desculpa, mas é o que eu estou entendendo, irmão. Tudo bem, beleza. A questão é a seguinte. Não é. Mas eu falei especificamente do Palmeiras. O Botafogo, para eu perguntar, eu falo do Botafogo. Fala, Arnaldo. Sabe por que acontece esse tipo de discussão? Porque eu tornei uma gincana sem critério, né? Então, o Botafogo é o último campeão da Libertadores, certo? E ele entrou no pote 3 e pegou 2 europeus. O Palmeiras foi campeão da Libertadores em gol do Daverson lá atrás. E pegou cabeça de chave e pegou essa chave. Então é muito difícil você comparar o grau de dificuldade de cada time. Porque normalmente quando tem a Copa do Mundo de Seleções é assim, cabeças de chave. Brasil, Itália, Argentina e tal. Pote 2, Dinamarca, blá, 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 blá. Pote 3. Esse Mundial é uma gincana completa. Ele é uma coisa aleatória quase, né? Por interesses políticos, tal e tal. Então assim, Palmeiras, cabeça de chave, não é o Porto. É o Palmeiras o cabeça de chave. E o grupo do Botafogo é a terceira força. Tem PSG e Atlético de Madrid. Então é difícil você... Arnaldo, Palmeiras é cabeça de chave. Então, isso mesmo. Ele falou isso. E o Botafogo não é. O Botafogo é o campeão mais recente e não é. Isso, é isso que eu estou falando. O Palmeiras é o campeão lá de trás e é. O critério qual é? Nenhum. Aliás, se você estivesse trabalhando, desculpa, mas se você estivesse trabalhando em alguma das emissoras que transmitem o Mundial, você não poderia estar dizendo nada disso. Porque tem uma matéria do Lúcio de Castro hoje. Eu vi.
tem uma cláusula proibindo que se critique a FIFA, critique Mas a gente não tá, então a gente pode criticar tudo, isso é maravilhoso. Que maravilha. Gramado, eu entendo, o gramado é só, tudo é melhor que o sintético, então beleza. Tanto para Botafogo quanto para Palmeiras. Mas enfim, eu acho que o Palmeiras, vamos lá, o Palmeiras, na estreia do Palmeiras, acho que a expectativa criada por cabeça de chave, talvez o que a gente imaginava antes do campeonato começar, era que, como disse o Mauro, o Porto era o pior europeu pela temporada passada. Uma fase ruim. Temporada passada, né? Que, na verdade, também não mede esse Mundial, porque o campeão português não está, o campeão italiano não está, o campeão inglês não está, o campeão espanhol não está. Né? Então, o Porto, pela temporada passada, era o pior europeu, em tese, e o Palmeiras era, se não o melhor, um dos melhores sul-americanos. Então, a gente teria um confronto equilibrado, como teve. Tá tudo bem. Agora, o Palmeiras, do Vitor Roque, tem tido uma dificuldade, que o Danilo citou, imensa em jogos grandes, em colocar a bola para dentro. Não é só contra o Porto, contra o Flamengo, contra o Cruzeiro, contra o Botafogo lá atrás, contra o São Paulo, né? Então, esse é um problema do Palmeiras, no Campeonato Mundial e também por aqui. Quando você fala problema do Palmeiras, você fala o problema do Abel. Um problema do Abel, que eu acho que, desta vez... Ele que arruma o time, né? Com mais elementos, mais peças, mais recursos, várias peças. Ele não tem conseguido ainda aumentar o volume ofensivo do Palmeiras, o repertório. Talvez até em chances criadas, mas em número de gols tal, isso tem que... Mas toma cartão amarelo e põe o Palmeiras em terceiro lugar na chave. Isso o Juca me chamou a atenção, que embora mais comportado, ele tomou o cartão amarelo e é critério de desempate, como está tudo igual. Isso. Aí vamos colocar o Palmeiras em perspectiva. Né? Se o Palmeiras, como disse o Danilo, agora, para frente, para as próximas 2 rodadas, possivelmente, levando em consideração que os 2 estreantes mostraram fragilidade, apesar de eu e o Juca, a gente gostou do Messi no segundo tempo, achei que o Messi fosse morrer, o Messi renasceu. Você quer considerar quando a bola entrar para o Palmeiras desses 2 jogos? Entra, a bola entra. Exatamente. Quantas vão entrar e quantas vão entrar do Porto para ser o saldo, né? E aí, eu entendo o que o Danilo está falando, colocando em perspectiva para o Palmeiras classificado. Hein? Não está ainda, vai ter que jogar 2 partidas, vai ter que ganhar os 2 jogos. E o Al-Ahly, lembremos, a última vez que se pegaram 0-0, perderam. E as circunstâncias, né, Juca? O Porto não teve o seu melhor jogador, o goleiro. O Al-Ahly não tem o seu melhor jogador, que saiu, teve que operar o ombro no próximo desafio do Palmeiras. Aí, colocando em perspectiva, eu acho que a rodada do outro grupo, porque como é uma gincana, você tem que sempre ficar projetando o grupo que você vai se cruzar. E é uma gincana. Então o Palmeiras pegou, em tese, o grupo, um dos grupos mais acessíveis, mas o cruzamento é contra o pior grupo, que tem Atlético de Madrid, PSG ou Botafogo. Aí foi interessante pro Palmeiras. Por quê? E acho que dá ânimo ao torcedor do Palmeiras. Desde que ele passe em primeiro e escape do PSG. Porque a rodada mostrou, o Atlético de Madrid, acho que dá para conversar, dependendo das circunstâncias. E outro poderia ser o Botafogo, que é um confronto doméstico. Então, acho que, colocando em perspectiva a estreia do Palmeiras e a estreia dos outros, inclusive dos possíveis concorrentes na próxima fase do Palmeiras, eu acho que o palmeirense está animado. Sim, mas não quer dizer com isso que jogou bem. Não quer dizer que jogou bem. Em termos de perspectiva. Né? Perspectiva. Eu acho que o Palmeiras fez um jogo ok, não foi um jogo ruim, mas ele poderia sim ter vencido. E acho que daí seria uma circunstância diferente. Ele poderia administrar o primeiro lugar do grupo com mais tranquilidade. Agora, não, está mais ou menos todo mundo igual, a não ser por conta do cartão amarelo do Abel. Isso. Agora, dito isso, Danilo, mesmo com empate, a chance de classificação é bem grande. Tá todo mundo igual no grupo. Eu só para explicar pro Arnaldo também como funciona essa cabeça de chave, é o período dos 4 anos, né?
O Botafogo é o último campeão, mas nos outros Libertadores somam menos pontos que os outros. É um ranking, não tem muito outro critério para você fazer um torneio de 4 anos. Qual seria o critério, né? Mais ou menos na seleção, na Copa do Mundo, se a Argentina ela resolve o jogo em 10 jogos e os outros 8 ela perde, ela vai classificada e vira cabeça de chave de acordo com o ranking ali também. Enfim, é meio parecido com um torneio que acontece de 4 em 4 anos, né? Falar aí no... Eu esperava um Palmeiras um pouco mais cauteloso por ser início, estreia em Campeonato Mundial e por entender que uma derrota seria muito ruim. Então eu esperava um Palmeiras mais cauteloso, isso não aconteceu. O Palmeiras começou bem, pressionando o Porto, impedindo o Porto de jogar. Teve ali uma bola para o Vitor Roque que a bola chegou um pouco mais forte e a outra com o Estevão, que perdeu um gol inacreditável, cara a cara, livre para fazer 1-0, né? Mas, de novo, a gente está aqui no se. Se faz o gol, muda tudo. Se o cara bate o pênalti lá, nem lembro mais quem perdeu, são tantos contra o Flamengo, a coisa muda. Não estou comparando as coisas, o Piquerez, né? Depois o Porto assentou no jogo, melhorou um pouco, e aí, de novo, na metade para o final do primeiro tempo, o Palmeiras voltou a crescer, e aí teve 3 chances de gol no mesmo lance. Uma chance de gol criada pelo Vitor Roque, bastante criticado pelos milhões que custou e porque não recebeu uma bola miserável durante o jogo para fazer o gol. Nenhuma bola foi para o Vitor Roque fazer o gol. Bola que teve o Estevão, bola que teve até o Alan no segundo tempo, lá, uma bola que o árbitro marcou uma falta ridícula. Se a bola entra, teria o VAR, com certeza. Então a gente está vendo aí os melhores momentos. Este aí, momento aí que o Everton fez essa defesa na cobrança de falta, foi no primeiro tempo, um momento em que o Porto se arrumou, se readequou no jogo. E depois, cara, no segundo tempo, gostei das alterações que fez o Abel. O Palmeiras cresceu, mostra a força do banco. Esse é o lance que eu estou falando aí. A jogada foi toda do Vitor Roque, passagem do Piquerez. E o Palmeiras não conseguiu fazer o gol. Teve o cabeceio do Murilo na trave, teve outras chances ali para fazer e não fez. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. O empate é aceitável, sim, né? Mostra que o Palmeiras é um time forte, bem organizado. Se ele poderia fazer mais, é uma boa pergunta com os jogadores que tem. Não dá para responder porque não tem outro treinador. Com este treinador, as rotas de ataque são essas, muitas bolas pelo lado. E aí a gente percebe que quando entra o Flaco Lopes, o Flaco finaliza 2 vezes de cabeça. Portanto, o time trabalha bem e melhor com o Flaco do que com o Vitor Roque. Porque com o Vitor Roque precisa ser por baixo. E aí, Maurício, Estevão tomaram muitas decisões erradas, erraram muitos passes, né, na hora de deixar o companheiro na cara do gol. E agora tem uma obrigação, ganhar os 2 jogos que faltam e ver se consegue fugir do PSG para talvez ter um confronto igual com o Botafogo. Acho que o palmeirense precisa torcer para isso, por ganhar os 2 jogos agora. É possível, tem condições de ganhar os 2 jogos, se classificar e torcer para vir o Botafogo. O Atlético de Madrid vai ser um jogo parecido com aquele que foi com o Chelsea, né? Que eu acho que o Atlético de Madrid também está em outra prateleira, se não está na primeira, está na segunda do futebol mundial em termos de clubes europeus. E eu queria aqui pedir o espaço para vocês para dedicar um comentário ao que fez e o que está fazendo a torcida do Palmeiras. Muito legal mesmo. Nos Estados Unidos. Quando você coloca lá, o estádio tinha 47 mil torcedores e eu acho que, eu não sei quantos eram palmeirenses, mas muito mais da metade do estádio eram palmeirenses. Não é uma questão, a gente sabe que o brasileiro adora ganhar, né? E acho que 90%, 98% dos palmeirenses que estão lá, que estiveram no estádio, acham que o Palmeiras tem chance de ser campeão mundial neste formato. Eles foram e vão, porque há um crescimento da torcida do Palmeiras brutal. A torcida cresce nos últimos 10 anos e também há outro fenômeno, que são uma organização da torcida do Palmeiras na Irlanda, no Canadá, nos Estados Unidos, com torcidas e consulados que fizeram um trabalho espetacular
para que o Palmeiras tivesse o apoio que teve. Eu me senti muito representado, como se eu estivesse lá diante de um estádio que parecia o Allianz Parque. Não era. O Palmeiras estava nos Estados Unidos, a gente sabe quanto custa para chegar lá. Eu tenho relatos de gente que vai ficar 2, 3 anos pagando, não só os endinheirados que foram, muita gente foi no sacrifício para acompanhar a primeira fase. Então eu quero fazer esse registro, porque foi espetacular, sensacional o que fez a torcida do Palmeiras lá nos Estados Unidos nesse fim de semana. Em meio ao clima de insatisfação da torcida após a empate sem gols do Palmeiras, o meia João Mário saiu em defesa do time português e dos companheiros nesta segunda-feira. De acordo com o jornal português A Bola, questionado sobre críticas que o time teria amassado o adversário, disparou: "Não sei que jogo é que viram." Em entrevista coletiva, o jogador não concordou com a ideia de domínio dos brasileiros. Para João Mário, a equipe não apresentou o futebol agressivo nem a consistência que o clube costuma exibir em campo. Sem citar nomes, fez questão de ressaltar que os comentários infundados de torcedores e comentaristas podem prejudicar o ambiente interno. "Cada um vê o jogo como quer", afirmou, deixando no ar seu descontentamento às com análises. Segundo o periódico português, dentro do elenco, o clima é de frustração. Os jogadores reconhecem que o futebol apresentado ficou abaixo do esperado. A declaração de João Mário reflete o sentimento coletivo. O time não está correspondendo nem técnica, nem emocionalmente. E você, torcedor, o que achou da declaração de João Mário sobre o Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.